O emprego do sinal indicativo de crase em leitura dos pixels presentes na imagem calibrados a uma paleta de tons. Então eu tenho aqui, ó, eu só tenho esse A, então ele só pode querer que eu analise esse A, né? Manteria a correção gramatical. Então se eu colocasse um acento indicativo de crase aqui, ó, eu manteria a correção? Porque tá certo sem, né? Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Antes de artigo indefinido, né, eu já tenho uma preposição, eu já tenho um artigo. Ele tá aqui, né? Então, a crase é a junção dos artigos. O a mais o a mais o aquilo, né? Então, como eu tenho um pronome, um artigo indefinido, eu não uso o acento indicativo de crase antes. Então, eu não manteria a correção gramatical. Então, essa afirmação está assim. O emprego do sinal indicativo manteria a correção. Essa afirmação está errada. Não manteria. Estaria errado, tá? Então, essa afirmação está errada. O sinal indicativo de crase pode ser acrescido por ser facultativo. Então, pode ou não ter. Então, vamos ver. Provavelmente, vai ter erradas, né? Porque não é para usar mesmo. Ou aquela que deve ter, e aquela que, tanto faz. Provavelmente antes de pronomes possessivos, né? Então, vamos lá. Meditar é aprender a estar. Antes de verbo no infinitivo, eu não posso usar. Então, ela tem que estar assim mesmo, né? Se voltavam ávidos a técnicas. Antes de palavra no plural, e o a está no singular, então quer dizer que eu só tenho a preposição. Não ocorreu crase, então eu não uso acento indicativo de crase. Aqui está certo. Se fosse as técnicas, aí teria, tá? Porque é ávido a quê? Aí, devido à regência nominal, eu precisaria de preposição, tá? E ela tá ali, né? Não tem mais. Agora sente o sol aquecendo as escamas. Aquece o quê? As escamas. Então aqui eu tenho um objeto direto. Então esse a é artigo. Ou seja, tá corretíssimo, não precisa de acento nenhum. O macarrão que esfria à minha frente. É como se fosse na minha frente. E aqui eu tenho um pronome possessivo. Minha frente, né? Então aqui é opcional. Eu poderia colocar, se quiser. Geralmente não se põe, mas é facultativo, tá? Então, por enquanto é aquela. Esquece as moscas. Aqui tem um seguinte, ó. Depende do contexto, só que não é facultativo. Então, se eu pensar assim, eu tô dando uma ordem para você esquecer as moscas. Aí vira objeto direto. Tá? Então, aí é um artigo, eu não tenho acento nenhum. Se eu quiser dar um outro sentido para essa frase, ele esquece algo, as moscas. Por exemplo, se eu deixar as moscas, quer dizer que eu deixei esquecido. Aí eu deixaria assim, ó. Esquece as moscas. Mas esquece o quê? Eu precisaria saber do que eu tô falando, né? Então, deixa eu colocar o que certinho, né? Então, eu mudaria o sentido da frase, só que aí o acento indicativo de crase seria obrigatório e não facultativo, tá? Aqui, a intenção é de objeto direto mesmo. Esquece as moscas, deixa elas para lá. Porque eu precisaria colocar esquece algo, as moscas. Né? Quer dizer, esquece, deixa para lá, deixa de lado. Né? Foi entregue as moscas, quer dizer, ninguém está ligando mais para ele. Então, a única que é facultativa é a D. Porque aqui no caso, né, no exercício que foi dado, ele entra como artigo. Eu que estou dando essa outra opção, só que aí seria obrigatório, caso eu queira dar um outro sentido para essa frase, e não facultativo, tá bom? Então, a D, que eu posso ou não colocar um acento indicativo de crase aqui, devido ao pronome possessivo. No trecho, cuidado com a CESP, hein? Seu concurso é da CESP, você tem que entender que ela está afirmando e ela está perguntando se a afirmação é correta ou errada, né? No trecho, boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A partícula C, aqui, depois do verbo, então eu tenho uma ênclise, poderia ser anteposta. Então, poderia. Eu poderia escrever se baseia. Essa é a afirmação da banca. Então, eu vou analisar.
Qual é o sujeito? Ó, boa parte dos pedidos de aumento no orçamento é o meu sujeito, tá? Quando eu tenho o sujeito expresso na oração, eu posso puxar o pronome, né? Então pode ser se baseia também. Ou então eu posso deixar, lembra lá aquele da Virgínia, né? Ou então o aluno se expressou, o aluno expressou-se. Tanto faz, eu posso usar próclise ou ênclise, tá? Então aí que ele fala assim, se eu colocasse se baseia, eu não deixaria a frase errada, né? Eu não prejudicaria a correção gramatical. Está correto. Porque eu tenho o sujeito expresso na oração. Então eu posso fazer próclise, assim, ou ênclise, como está no trecho, tá? Então essa afirmação eu poderia, sim, fazer proclítico e não deixar só como ênclise, tá? Uma tendência que já coroava as edições anteriores do prêmio. A Fundação Carlos Chagas dá bastante desse tipo de exercício. Ou ela dá o verbo e pede né, o tempo e o modo, ou então ela grifa o verbo e pede qual item apresenta o verbo que tem a mesma transitividade, ou então o mesmo tipo de complemento, né? Olha, questão básica. Quer dizer, tempo e modo, então eu tenho que saber se é presente do indicativo, se é do subjuntivo, se está no imperativo, né, que é o modo, e complemento verbal. Então ela dá um verbo e ele lá funciona como intransitivo. Ela me dá 5 opções, eu vou ter que procurar em qual item há um outro verbo intransitivo, tá? Ela faz bastante isso, né? Adoro a Fundação Carlos Chagas, porque ela pega o básico, não fica, né? Assim como as demais também, né? Mas a dela é uma prova muito bem elaborada. Por meio do qual, bom, primeiro eu tenho que classificar esse, né? Coroava. Se você memorizou, os verbos da primeira conjugação, ar, quando termina em ava, eles estão no pretérito imperfeito, é uma ação inacabada. Por exemplo, eu jantava quando ele chegou. Eu não tinha terminado ainda, eu estava jantando. Nós falamos estava jantando. Ó o ava aí. Então, eu estava jantando, eu jantava. Tira o ava do verbo auxiliar e joga para o principal. Aí você vai ver que estava jantando, jantava. O estava não me deixou terminar. Algo aconteceu que interrompeu. Então, o coroava é pretérito imperfeito do indicativo. Então, agora vamos procurar. Por meio do qual definia. Eu definia, tu definias, ele definia. Isso, eu defino, eu defini, eu definira, que é um passado mais longe ainda, eu definia quando você me interrompeu. Então, quer dizer, ó, ação inacabada, uma ação imperfeita. É ao mesmo tempo, tá? Eu já sei que vai ser a A. Com certeza, não sei, vamos continuar. O novo prêmio atenderia. Então, eu tenho atendo, atendes, atende. Atendeu, atendera, atendia, atenderá e atenderia. Atenderia é o quê? Futuro do pretérito, separado aqui. Futuro do pretérito do indicativo. Então, não é essa. Ou o que o contraria. Nesse caso, contraria, apesar de terminar em ia, né? O que o contraria? Contraria ele. Eu contrario, tu contrarias, ele contraria. Eu posso considerar até presente. Presente do indicativo. Se você se confundir e falar que é futuro do pretérito, não tem problema. Porque não é também imperfeito. O imperfeito seria contrariava. O leitor elegerá, ele elegerá, eles elegerão. Então é o quê? Futuro, futuro do presente do indicativo, tá? Lembra que o ão é uma coisa que ainda não aconteceu, né? Então é futuro do presente. Ele contempla presente do indicativo. Então, qual é a alternativa que apresenta o verbo assim como o do enunciado? Ou seja, ambos estão no pretérito imperfeito do indicativo, letra A, tá?
Nas sociedades modernas, a solidão atinge até 50% das pessoas com mais de 60 anos. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, ou seja, então aqui está na voz ativa. Sujeito praticando a ação. Na passiva, o que eu tenho? A ação sendo praticada pelo sujeito. Então, eu vou ter dois verbos, né? Se aqui eu tenho um, ó, atinge, eu vou ter o verbo auxiliar mais o verbo atingir no particípio, né? Então, o que eu tenho aqui? Vamos pensar. As pessoas com mais de 60 anos são atingidas, já matei a charada, ó. Não precisa nem perder tempo. Trabalhando só com a oração. Porque, ó, nas sociedades modernas, a solidão atinge as pessoas. As pessoas são atingidas pela solidão. Na hora que você transforma, você vai fazer são atingidas. O que eu tenho aqui? O verbo de auxiliar, que é um verbo de ligação, né? O verbo auxiliar tem que estar no mesmo tempo do verbo principal na voz ativa. Então, se fosse assim, a solidão atingiu, foram atingidas, né? Atingirá, serão atingidas. Aqui não muda. Por que aqui não muda? Porque aqui é o particípio do verbo. É uma forma nominal. Forma nominal não muda, né? Não concorda plural, tempo, não tem tempo e modo, né? Só tem forma regular e irregular. Por exemplo, tinha imprimido, foi impresso. Tinha morrido, foi morto. Né? Então, com ter e haver eu tenho o verbo mais longo e com ser e estar eu tenho o verbo curtinho, né? Foi pego. Tá? Então, na hora de eu fazer um exercício desse, eu não preciso ficar, meu Deus, mamãe mandou eu escolher esse. Não precisa. É só você lembrar. Eu tenho um verbo na ativa. Então, na voz passiva, eu vou ter dois. O auxiliar mais o particípio do verbo atingir. Então, o atingir tem que ser atingidas, porque é pessoas. Não pode ser atinge-se e não pode ser atingida. Só pode ser atingidas, porque são pessoas. Não pode ser o foram, porque foram é passado. Atinge é presente. Então, eu vou por eliminação. Né? Ou então, já monta lá. As pessoas são atingidas pela solidão. São atingidas. Beleza? É mais fácil resolver no enunciado do que ficar tentando descobrir lá nos itens. Transpondo-se para o discurso direto, o que é discurso direto? Que tem a presença do travessão. Então, por exemplo, o menino falou oi, e eu ponho o que ele disse. E o indireto, o menino disse oi para mim. Em linguagem adequada, o segmento disse-me o artista na exposição que aquela sua instalação deveria comover-nos mesmo sem a sua explicação. A explicação de quem? Do artista. Então vocês vão ver aqui que a banca pega até a sua interpretação. Né? Nossa, mas interpretação numa questão? Sim, no enunciado ainda. Né? Então pega lá qual é a ideia e agora vamos, porque todos começam com travessão, porque eu estou passando para o discurso direto. Então como seria essa frase no discurso direto? Então, disse o artista na exposição que aquela sua instalação deveria comover-nos, ou então deveria nos comover, vamos falar assim mais para a gente entender, né? Mesmo sem a sua explicação. Então, quer dizer, mesmo que ele não explique a exposição dele, nós ficaremos comovidos. Essa é a ideia, foi isso que ele disse. Essa instalação minha deveria, não, ele falou que vai comover, mesmo que ele não explique. Não deveria, não. Ela vai, né? Mesmo que vocês não a expliquem. Peraí, ele que vai explicar. Então, olha aqui, ó. Mesmo que você não explique, a minha exposição vai fazer sentido? Então, aqui, pode esquecer. Eis uma instalação minha cuja comoção não necessita mesmo de sua explicação. Explicação sua quer dizer que ele está falando para o interlocutor. Na verdade, é a explicação dele, né? Seria minha. Pode esquecer. Esta minha instalação deverá comovê-los, mesmo que eu não a explique. Ainda tem até o uso da próclise correto, né? Então o artista está falando um português corretíssimo. Essa daqui, por enquanto, é a correta. Aquela instalação deveria comover vocês, ainda que não a expliquem. Não, ele não falou que era ele que ia explicar?
Se eu falar explique, quer dizer que outras pessoas explicarão. Pode parar também. Tá vendo que tem umas que você não precisa nem pensar muito, que você já vê, pô, tá até incoerente, né? Aquela minha instalação deve comover-lhes, mesmo sem o que a explique. Essa então, né? Piorou. Né? Numa prova eu falei, a única que tá correta é a C. Até por, não só gramaticalmente, né? Coerentemente. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado. Então, o que a banca fez? Ela sublinhou um termo e quer saber se esse verbo concorda com ele ou com qualquer um outro. Se concordar com ele, por isso que eu uso as flechinhas, então eu sei que vai ter a flexão, vai mudar. Aí é aquele item que está correto, tá? Então vamos ver. Bom, ela quer saber se é com ele que concorda, vamos ver. A muitos pintores interessa mais a observância, peraí. O que interessa para eles? A observância. Então o verbo concorda com observância e não com pintores. Pode esquecer. Até mesmo aos pés de galinha dedica aquele pintor sua obsessiva atenção. Aquele pintor dedica sua atenção aos pés de galinha. Ixi, peraí. E se eu colocar pintores? Até mesmo aos pés de galinha, aqueles pintores dedicam sua obsessiva atenção. Então, peraí. O dedica vai mudar se eu mudar a palavra pintor. Vai ficar aqueles pintores dedicam, tá? Então, essa daqui não é com o termo grifado. Essa é, desculpa, gente. Essa é, por enquanto, essa é a correta, tá? Então, eu vou mudar o verbo dependendo do que eu colocar aqui em pintor. Se eu colocar aqueles pintores dedicam, tá? É isso que o exercício está pedindo, aí, ó. Tá vendo? Para você pegar. A muitos amantes da pintura, não ocorre bem distingui-la. Esse não ocorre bem, e a gente usa sempre, né, no singular. Né? Não ocorre dizer isso, né? Então eu coloco como ele não vai concordar com nenhum termo daqui. Há muitos amantes da pintura, não ocorre distingui-la. Então, mesmo que fosse ao amante da pintura, não ocorre distingui-la. Não ocorre como se fosse assim, não acontece, né? Então ele fica impessoal. Essa frase, eu não vou, independente do que está escrito aqui, o verbo vai ficar no singular mesmo, tá? Então não é essa. Não há tantas preocupações. Esse verbo jamais vai variar, mesmo que aqui fosse preocupação. Não há tantas preocupações, não há tanta preocupação. Esse daqui jamais variaria, né? Apesar de concordar aqui, sim, né? Mas ele não vai variar, ele não sofre flexão. Há pintores cuja imaginação ultrapassa em muitos limites. Imaginação ultrapassa. Imaginações ultrapassam. Então não tem nada a ver com o termo grifado, tá? Então também não é a E. Então a correta é aquela lá mesmo, a letra B, por quê? Pintor dedica. Se fosse pintores, aqueles pintores dedicam. Beleza? A frase em que a concordância está em conformidade com a norma padrão, então aqui eu vou trabalhar concordância. Apolo, assim como a divindade antípoda, Dioniso, está nos fundamentos da representação de beleza para os gregos. Quem que está, assim como Dionísio? Apolo. É dele que eu tô falando, tá? Assim como isso daqui, eu estou acrescentando uma informação a mais. Apolo está nos fundamentos, assim como Dioniso. Então, por enquanto, essa A está correta, né? O verbo no singular, porque o sujeito é simples. Durante séculos, e está no singular, durante séculos, exerce influência sobre os artistas ocidentais o conceito de beleza. O conceito de beleza exerce influência. Então, eu concordo com o conceito de beleza. Essa está errada. Sabem-se que os padrões, sabe-se, tá? Ele fica impessoal. Lembra quando a gente estuda lá na subordinada subjetiva? Aqui eu teria, essa daqui seria o sujeito da oração, né? Isso é sabido. Sabe-se isso, né? Então, sabe-se
que os padrões de beleza, o verbo fica no singular. Tanto Apolo quanto Dionísio são divindades cuja simbologia, especialmente no plano das artes, são riquíssimas. O que é riquíssima? Simbologia. Então ela é riquíssima e não no plural, porque o termo está no singular. Criar ou apreciar obras de arte requer um ou outro, eliminação. Então o verbo fica no singular, tá? Ou um ou outro. A ativação de valores relativos à beleza, acento grave correto por causa do relativo, os quais o quê? Valores são complexos e variáveis. Perfeito. Então a única correta é a letra A mesmo, tá? Porque o verbo está concordando com o termo Apolo, apesar de ter tudo isso daí, né? Cuidado. A próxima. O termo destacado no fragmento. Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer pretensão minha à originalidade literária. Então ele quer saber qual é a função sintática desse termo, né? Então o que é função sintática? Dentro da oração, ela ocupa a função de sujeito, complemento nominal, objeto, aposto. Qual é a função desse termo? Então vamos achar o verbo, né? Primeiro acha o verbo. Já a outra professora quase destruiu para sempre. Quem destrói, destrói algo ou alguém. Então ela destruiu o quê? Quase que ela destrói o quê? Qualquer pretensão minha. Então o quê? Quando eu faço a pergunta o quê? Eu acho que um objeto direto, porque não tem preposição, né? Destruiu é um verbo transitivo direto, ele precisa de complemento, por isso que é transitivo. Direto, porque não pede preposição, né? Aqui é só um adjunto adverbial de tempo, para sempre, e não é objeto. Então a função é o quê? Objeto direto, sem sombra de dúvida, tá? Ele completa um verbo, então é objeto, não pode ser complemento. Complemento nominal é quando completa um nome, tá bom? Objeto direto. A próxima. Mais uma charge para a gente ver, então vamos lá. Analisando o não verbal. Eu tenho um telefone bem antigo, que ainda existe, né? Você já deve ter visto, mas me dá a noção de idade devido à teia de aranha. Teia de aranha. Aqui um celular e aqui provavelmente um tablet. Então isso é o visual. Então eu tenho o velho até o mais novo. O senhor pega o Wi-Fi, respeita seu avô, vírgula, moleque. Por que tem vírgula? Porque moleque exerce a função de vocativo. Né? Vamos já fazendo uns links aí. Então vamos ver. Então eu analisei visualmente, não verbal, e o verbal. Então vamos lá. A charge tem como assunto principal, nossa, não tem nem muita conversa, né? Mas ela passa uma ideia. O uso excessivo de dispositivos tecnológicos. Tá mostrando o uso excessivo? Não, né? As limitações da comunicação via internet. Não vi nada disso. O acesso limitado aos meios de comunicação. Não houve. Falou Wi-Fi, o senhor pega o Wi-Fi? Ele nem respondeu. O só falou, né? Mais respeito com seu avô, né? A interação estabelecida nas redes sociais. Tá vendo que aqui foi por óbvio, né? A evolução dos aparelhos de comunicação. Tanto que só pela visual você já matava a charada, né? Não precisava nem ler. Né? Eu tenho o telefone com teia de aranha, quer dizer, já é muito arcaico, né? Quase não se usa. O celular e assim vai, a evolução e olha lá o que vem ainda, né? Então é aí. Mais uma. Todas as charges analisem o não verbal, a linguagem não verbal e a linguagem verbal, tá? Porque principalmente nessa, a não verbal fala uma coisa que pode te levar a uma resposta errada. E a verbal, a resposta correta, tá? Então veja nessa daqui, ele está fazendo tudo errado, né? Ele não está com nada de segurança para consertar esse ar-condicionado. Está sendo seguro aqui, ó, pela calça, né? Então vamos ver. Acidentes não acontecem por acaso.
Trabalhar com segurança e orientação é um direito seu. Para denúncias e informações, acesse ao site. Tá? Então vamos ver qual é a pergunta. A partir do texto verbal, então esquece o que você viu na figura, né? Então o próprio enunciado já te dá um alerta, tá? Então já acende uma lanterninha aí. Não me interessa o que eu vi que o homem está fazendo, o homem está fazendo coisa errada. Então vamos lá. Desobediência ao empregador pode causar acidentes, né? Se você não se cuidar, realmente pode. Mas é isso que está escrito lá? Está falando que os acidentes podem e devem ser evitados, né? Então a gente pode ficar... Vamos pensar num ponto de interrogação nessa. O trabalhador deve se responsabilizar por sua imperícia. Ele vai ser culpado mesmo, né? Mas não é isso que está falando na... Ó, volta. Porque na prova você vai ter os dois, né? Ó, acidentes não acontecem por acaso. Trabalhar com segurança e orientação é um direito seu. Então, quer dizer, alguém tem que te ensinar como faz aquilo. Então, eu vou depender, ó, para mexer aqui você liga tal fio, então eu vou precisar ser orientado, tá? Então, eu preciso sim ser orientado e explicar alguma coisa. Antes de trabalho, acidentes de trabalho podem e devem ser prevenidos. Melhorou, né? Isso é praticamente o que está escrito na mensagem, né? A prevenção de acidentes deve ocorrer de forma esporádica, quer dizer, às vezes eu tomo cuidado, às vezes não. Os riscos do trabalho devem ser compensados pelo patrão. Dependendo do risco, só se ele pagar o funeral, né? Dependendo do que acontecer, né? Então, só sobraram duas. A mais correta, que é a que praticamente está escrito lá, né? Acidentes de trabalho podem e devem ser prevenidos, através de orientação e o nosso cuidado mesmo conosco. Mais uma. Sua foto beijando uma girafa virou um meme. Aí tá, né? A imagem geralmente de humor, né? Virou meme e rodou o mundo na internet. Quer dizer que estou famosa? Até o meme de amanhã. Então quer dizer, até surgir um meme que substitua o seu, você vai estar aí, né, viralizada, né? Então, virou, todo mundo só fala de você, legal. Quando surgir um outro, esquece o beijo no pescoço da girafa e vai para outra coisa. Então, vamos lá. A tira destaca a seguinte característica das postagens, né? Tudo que é postado na rede social viraliza, né? Mas ela tem, esse dele falar até o próximo meme, o que ele quis dizer com isso? O desprestígio, quer dizer, não é uma marca, né? Ele não é para te desrespeitar, te desprestigiar, não. Concorrência, quer dizer, então eu tô aqui, aí aparece outro, eu vou tentar fazer mais alguma coisa. Não, né? A efemeridade, não sei nem o que é isso. A sensibilidade, não, né? As postagens tem umas que não mostram nenhuma sensibilidade, né? Principalmente de acidentes, de maus tratos com animais. A impopularidade, muito pelo contrário. Você posta, dependendo do que você postar, você fica popular. Tanto que foi isso que ela falou. Então só sobrou efemeridade, mesmo que eu não saiba o que é. Efêmero é passageiro, né? É uma coisa que logo some. Então quer dizer, ela tá famosa hoje, até surgiu um meme que a substitua. Então é isso mesmo. É o seu efeito passageiro, efêmero. Assinale a alternativa em que as palavras estão acentuadas, agora é acentuação, obedecendo a mesma regra que essas daqui. Então, primeiro eu as classifico. O que é vários? Vários. Paroxítona terminada em ditongo. Tá? Então, eu tenho aqui... Bom, aqui não, né? O I e o O, ditongo. E análogas? Eu separo análogas. Última, penúltima, antepenúltima. Então, o que ela é? Proparoxítona. Todas são acentuadas. Então, eu vou procurar o quê? A primeira vai ser paroxítona terminada em ditongo e a segunda, uma proparoxítona. Se a primeira já não obedecer a primeira regra, esquece aquela lá. Então, vamos lá. Dívidas. Dívidas. Última, penúltima, antepenúltima. Ela é proparoxítona. A proparoxítona é a segunda, né? Então, e lembra dessa palavra aqui, ó. Respectivamente. Então, a primeira classificação para a primeira linha, né, para a primeira coluna, e a segunda classificação para a segunda coluna. Então, aqui eu tenho uma proparoxítona, aqui eu tenho uma monossílaba tônica. Josés,
Oxítona, pode esquecer. E paroxítona terminada em ditongo. Antônios. Antônios. Paroxítona terminada em ditongo. Multiétnica. Multiétnica. Aí eu tenho étnicas. O T junto com o E, tá? Aí o que eu tenho? Proparoxítona. Opa, a C já deu mais ou menos. Deploráveis. Paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Inclassificável. Paroxítona terminada em L. Já não é proparoxítona. País. Regra do hiato. País. O I tá sozinho, acompanhado do S. Formou um hiato com o A, né? É a sílaba tônica, então é a regra do hiato, pode esquecer. E aqui é proparoxítona, tá? Então a única que segue a mesma regra de vários e análogas, paroxítona terminada em ditongo e proparoxítona, é antônios e multiétnica. Assinale a alternativa correta quanto à acentuação de novo. Então vamos lá. Ambientes arejados e higiene não tem acento, paroxítona terminada em E. Das mãos, ajudam na prevenção de doenças infecciosas. Bom, só tem esse erro, mas já ajuda para descartar. Eleita capital da cultura, Palermo. Palermo é paroxítona terminada em O, não tem acento. É a opção de destino imperdível. Imperdível tem paroxítona terminada em L. No sul da Itália, perfeito, paroxítona terminada em ditongo. Só que ela tem um erro na palavra Palermo e faltou no imperdível. Então esquece. Pela primeira vez na história, perfeito, paroxítona terminada em ditongo. Líderes, proparoxítona, das Coreias, perfeito, ditongo aberto, na paroxítona, igual ideia, geleia, não tem mais acento. Se encontra no lado sul-coreano. Por enquanto é essa. Estilo Transformers, robô humanoide, ditongo aberto na paroxítona, não tem mais. Igual heróico, né? Não tem mais acento. Se transforma em carro no Japão. Então essa daqui tá errada devido ao humanoide. Além, oxítona terminada em E seguida de M, igual Belém, de falar e pensar, até paroxítona, nosso silêncio, paroxítona terminada em ditongo, é em português. Oxítona, perfeito. Mas faltou acento em silêncio. Então a correta é a letra C. Pela primeira vez na história, líderes e Coreia não tem mais acento, tá? Mais uma. Então vamos primeiro no verbal. Filho, cadê você? Tô dirigindo, mãe. Então, pelo que nós conhecemos, provavelmente uma conversa WhatsApp, né? Algumas mensagens deixam marcas eternas. Se dirigir, não digite, né? Então agora vamos ver o que ele pede. E visual? A não verbal? Machucado, né? O cartaz chama a atenção. Para quê? Então ele me mostrou uma conversa, provavelmente o rapaz estava dirigindo e ele sofreu um acidente e saiu, né, com muletas. Então vamos ver. Enviar mensagens pelo celular enquanto se dirige pode provocar acidentes. Sim, tá correto. É importante que os pais estejam informados sobre o paradeiro do filho, tá certo? Eu concordo com sua mãe, mas não é essa, né? Isso não está escrito lá, não é a mensagem que o cartaz procurou pensar, né? Os traumatismos mais graves são resultado de acidentes de trânsito. Não, lá não está querendo dizer isso. Está querendo evitar que haja acidente de trânsito, mas não afirma que isso acontece só devido ao acidente de trânsito, né? Dirigir após usar o celular é um comportamento perigoso. Após? Por quê? É igual beber? Né? Então não. Os jovens são as principais vítimas de acidente de trânsito no Brasil. Pode até ser, mas isso não está falando lá. Não fala a idade da pessoa, só fala, filho, onde você está? A mãe pode estar conversando com o filho que tem 18, como ele pode ter 50. Para a mãe, ele continua tendo 5. Né? Então não quer dizer que seja jovem. Tira. Só sobrou a letra A mesmo.
que é a intenção da mensagem. Evitar que se fale ao celular enquanto você estiver dirigindo, tá? Principalmente mensagem. Se falar já te distrai, imagina digitar. Assinale a frase que apresenta a regência correta. Então, agora vamos trabalhar com regência. Ela confessou... Então, peraí. Quem confessa, confessa algo, né? Confessa o quê? Então, não tem a preposição. Ela confessou o quê? Ele tem esperança que logo terá mais, ou então de que logo terá, né? Mas ela tem esperança que logo terá mais tempo para o lazer. Sem essa preposição ali. Ela partiu do pressuposto que, sem a preposição. Ele está convicto que é possível trabalhar e se divertir. Opa, já melhorou. Até na hora de falar, né? Por enquanto é essa. Ela demonstrou a crença que o lazer, ou em que o lazer, né, não é o de. A crença de que o lazer dignifica a vida, a crença que ou em que, né? Então a mais correta é essa daqui. Convicto que é possível, né? É ela mesmo, tá? Então, convicto que e não de que. Assinale a alternativa que reescreve a passagem. Os mais novos têm... Então, por que tem esse acento aqui? Porque eu estou no plural. Escolhido o isolamento do espaço privado em detrimento do uso do espaço público. De acordo com a norma de regência e do emprego da crase, que tem tudo a ver, né? Vamos ver qual que está certo. Os mais novos vêm preferindo, tá certo? Vem. O isolamento, porque quem prefere algo a algo. O A aqui tá certo. Mas esse daqui não era para ter A. Eu prefiro água a vinho. Eu prefiro sair a ficar em casa, tá? Então essa tá errada. Não é para ter o A ali. E preferindo isolamento também. Até poderia tirar o O. Os mais novos dão preferência ao isolamento, e não no, né? Ao isolamento do espaço privado a usar. Não tem o do que, tá? Errada também. Os mais novos preferem o isolamento a usar. O que está errado aqui? O acento. Até porque eu tenho um verbo no infinitivo, então não pode ter acento. Os mais novos têm preferido o isolamento do espaço privado a usar. Opa, já melhorou, né? Os mais novos têm, tá no plural, preferido o que, eu tenho o artigo, a que, eu tenho a preposição aqui, tá? E sem o acento, então por enquanto é a de. Os mais novos têm preferência pelo isolamento do espaço privado a usar. Errado. Eu não tenho acento indicativo de crase antes de verbo no infinitivo. Tá? Tem preferência pelo, aí tá certo. Mas o preferir é prefere algo a algo, tá? Estaria correto preferência pelo, né? Dá para entender, mas o correto com o verbo preferir é preferir, prefiro algo. Então põe aqui, prefiro isso a isso, tá bom? Prefiro ir sem artigo, ou, né? E depois a preposição, tá? Então, o correto é a de. Os mais novos têm preferido o isolamento a usar, ao invés de usar, né? Com base no seguinte contexto de uso, assinale a alternativa em que as palavras em destaque estão corretamente classificadas. Então, aqui eu vou trabalhar com análise morfológica, a classe gramatical da palavra. Então não interessa se ela é sujeito, se ela é objeto, nada disso. Agora eu vou ver se ela é substantivo, adjetivo, artigo. Então vamos lá. O filme mostrou-se um recurso muito rico. A palavra rico é adjetivo. Menino rico, menino substantivo, rico adjetivo, tá? Então quem é rico? O recurso. Então rico adjetivo, já risca essa, já risca substantivo, sobraram 3, né? Depois, para a observação. Observação é o quê? Substantivo, né? Dá nome a algo. Então eu já venho aqui. Sobrou verbo, esquece. Substantivo, beleza, verbo. Meu Deus, já chegamos. Tá vendo? Você já elimina
Agora não preciso nem terminar. Não precisaria no seu concurso, né? Agora, e análise? Análise também é substantivo, tá? E essa psicológica? Psicológica, eu poderia falar que é o quê? Ah, eu acho que é um substantivo, depende, né? A análise psicológica, a análise da psicologia. Então, eu transformo em um só. É adjetivo, tá? É violência psicológica. Ela está caracterizando o tipo de violência. Então, por isso, ela também é adjetivo. Legal? Então, eu tenho um adjetivo, um substantivo e um adjetivo. Fácil. Seria eliminada já só por saber a primeira, né? Adjetivo, substantivo e assim vai. Assinale a alternativa em que a concordância, pegando bastante na concordância, e depois se errarem, não fala que foi minha culpa. Não é a norma padrão. Então vamos lá. Eu acho o verbo. As mortes causadas por acidentes são muito preocupantes. Vixe, as mortes são, tá. Só que preocupantes deveria estar no plural, né? Aí já é uma concordância nominal. Acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Perfeito, né? Os acidentes de trânsito deixam um grande número de feridos. Perfeito, essa por enquanto é correta. São essenciais que os motoristas dirijam? São essenciais? Geralmente, nesse caso, a gente coloca como? É essencial. Aí a oração que acompanha vai ter a função de sujeito, né? Então, eu vou ter um verbo de ligação, um predicativo, e a oração subordinada subjetiva, substantiva subjetiva, tá? Então, essa tá errada. Foi estabelecida uma estimativa. Uma estimativa foi estabelecida. Concordância nominal, tá? Então, essa também tá errada. Poderão haver. Agora, bate no haver de novo. Se o A com H, no sentido de existir, é invariável, ele não vai para o plural, os verbos auxiliares, os verbos que o acompanham, também não vão. Então, sempre vai ser poderá haver. E vai o que vier, mesmo que esteja no plural. Poderá haver muito mais vítimas, e não é muitos, né? Muito mais vítimas. Né? Então, o que acontece? O verbo A com H não vai para o plural, o seu auxiliar também não, tá? E se fosse o existir? Poderão existir. Aí o auxiliar vai e o existir não. Não é poderão existirem, poderão existir. Tá? Então, o que nos sobrou? A letra B, que está com a concordância adequada, tá? Agora aqui a gente vai trabalhar a colocação pronominal. E ele quer a alternativa correta, né? Não me façam sofrer. O não atrai o pronome. Então, eu tenho antes do verbo o pronome. Próclise. Correta. Não, ele está pedindo a incorreta, né? Pode ser colocado. Ah, não. Pode ser colocado também depois do verbo. Então, vai aqui. Não, aqui só pode ser antes, devido à presença do não. O carrasco se preparava. Esse é o meu sujeito. Lembra do sujeito? Então, eu posso fazer uma próclise ou então fazer uma ênclise. Tanto faz. O sujeito está expresso. Então, eu também aqui poderia colocar o pronome depois do verbo. Por enquanto é AB, tá? E eles igualmente se negaram. Igualmente é um pronome, ele atrai o pronome oblíquo, ele vem antes do verbo, então aqui tem que ser próclise. Não pode ser igualmente, se negaram-se. Não pode. Alegando, mais nada. Veio então o ajudante do carrasco, que também se recusou. O também, que é também um advérbio, né? Ele atrai o pronome. Então eu tenho que ter uma próclise e não uma ênclise. Tenham fé. Ela já, eu tenho aqui também um advérbio, ele atrai, aqui é advérbio também, tá? Ele atrai o pronome oblíquo, então ele tem que ser antes do verbo. Então, o único que pode ser o carrasco se preparava, ou o carrasco preparava-se, é a B. Eu posso fazer uma próclise ou uma ênclise, porque o sujeito está expresso. As demais estão adequadas devido à presença de alguma partícula que atrai o pronome. Tá?
A alternativa que reescreve o trecho. O juiz então ordenou que ele fosse fuzilado de acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronome é. Então vamos lá. O juiz ordenou que ele fosse fuzilado. Que fuzilassem ele, tá? Vou falar assim. Que fuzilassem ele. Então eu vou ter um objeto direto. Eu já sei que não pode ser o lhe. Por quê? O lhe é para indireto. Então já vem aqui, peraí, o lhe tira. Tem o lhe aqui também, pode tirar. E só. Tá, agora vamos lá. Que fuzilassem ele foi o jeito que eu falei aqui, mas tá errado, né? O certo é o quê? Ele vem para cá, porque o que, independente da função, se ele é conjunção, se ele é, conjunção integrante, se ele é uma conjunção adverbial, né? Não interessa a função dele. Quando tem o que, ele atrai o pronome, tá? Então, ó, você pode ver que tem o que em todas que nos sobraram. Então, não pode deixar depois do verbo. Ó, eu tenho que ter a próclise. O que atrai o pronome. Então, o pronome está aqui, ó. Esse é o meu objeto direto, que significa ele. Eu falei, que fuzilasse quem? Que fuzilasse ele. Objeto direto. Então, não vou falar que fuzilasse ele. Que o fuzilassem. Então, lembra, como eu tenho o que, ele atrai o pronome, eu tenho que usar próclise. E aí eu já descartaria as lhe, me sobrariam 3, e dessas 3 eu só teria uma com o proclítico. Então eu já mataria a charada também, tá bom? Tá? Então só pode ser essa, o que atrai o pronome que fica antes do verbo. Esse o significa ele. Beleza? A reescrita de ninguém diz para ele o que fazer e as pessoas devem expressar sua individualidade. Com as expressões destacadas, então eu vou substituir essa e essa por um pronome. Ó, aqui eu tenho uma preposição. Então eu sei que aqui vai ser o lhe. No primeiro, antes da barra, tem que ser lhe. E no segundo, expressar o que? Objeto direto. Não pode ter lhe, tá? Então vamos lá. A primeira tem que ter lhe. Ninguém o diz, tira. Ninguém diz-lhe, tem o lhe. Só que o ninguém, que é um pronome indefinido, ele também atrai. Então eu sei que o ninguém vai puxar, vai ter que ser ninguém lhe diz. Ninguém lhe diz. Já pode eliminar essa também. Vamos para a próxima. Ninguém lhe diz, ninguém lhe diz, ninguém diz-lhe. Pode parar. Ninguém lhe diz o que fazer, beleza? Ninguém lhe diz o que fazer. Agora a outra eu preciso de objeto direto, não pode ser o lhe. Não pode ser o lhe. Já matamos a charada. Entenderam? Como que a gente fez isso? Só vem aqui, ó. Diz para ele. O para ele é o lhe. Então não vai poder ser na primeira opção o o. Aí eu já tirei. Só que eu sei que tem o pronome indefinido, ninguém. O ninguém, ele também atrai. Então sempre vai ser próclise. Ninguém me diz, ninguém te diz, tá? Ninguém nos diz. Então o verbo depois do pronome. Então vai ser pronome proclítico antes do verbo. Então eu já mato várias alternativas só por saber que tem que ser o lhe na primeira, né? Na primeira coluna tem que ser o lhe, e por saber que tem que ser próclise e não ênclise, o pronome depois do verbo. Tá? Aí eu cheguei na resposta correta só por saber essas duas informações. Tá? Ninguém diz a ele antes do verbo, ó. Isso daqui significa a ele ou para ele, como estava lá no exercício. E as pessoas devem expressá-la, expressar ela, né? Que é objeto direto.